Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Soltar, se eu me enrolar, porque eu sou rainha de me enrolar, amigo. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição e tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Então eu queria já começar agradecendo. Julie, prazer enorme conversar com você, essa jovem que eu tenho o prazer de ter na minha vida. Eu queria agradecer por você estar cedendo um pouquinho do seu tempo para conversar aqui no podcast e tenho certeza que os jovens que escutam e assistem o podcast vão se inspirar um pouquinho com a sua história. Eu já queria começar perguntando o seguinte: como é que é isso? Uma garota de 4 anos de idade que se junta com a prima e vai cantar na praça? Da onde surgiu essa ideia? Pois é, primeiramente eu agradeço a você, Gui, pelo espaço, te parabenizo pelo seu projeto do podcast Eu Ator, é muito bacana, de vez em quando eu vou lá e ouço alguns episódios, tá bem legal mesmo. Bom, acho que foi uma coisa meio natural, porque eu gostava muito de cantar em casa, né? Eu tinha aquele brinquedo que era o meu primeiro gradiente e que vinha com bases musicais, né? Então eu gostava muito de pegar aquele microfone e cantar. E eu assistia muita televisão, então eu via Patrícia Marques, eu tinha os discos, né, do Trem da Alegria, de Sandy Júnior também, assistia muito, então era uma coisa que eu gostava muito de brincar, de cantar. E minha prima também. E aí, lá na minha cidade, na cidade onde eu morava, que era Vitória, lá no Espírito Santo, eu nasci em Vila Velha, na verdade, mas de pequenininho eu já fui morar em Vitória. Tem um parque lá, que é o Parque Moscoso, e na época eles realizavam eventos assim com atrações mirins. Então tinha Madoninha Capixaba, tinha cover de Patrícia Marques. E aí eu falei com a minha mãe, eu quero cantar e tal. Ela, tá, vamos lá, só que eu tava com roupinha de brincar, né? Aí eu falei, não, vai lá em casa, pega o meu figurino. Minha avó e minha mãe costuravam roupas, aqueles conjuntinhos, né, Sim. bonitinhos. E aí eu fui lá, cantei uma música da Sula Miranda, depois eu participei de festivais, assim, infantis, ganhei um troféu de melhor cantora, virei atração mirim, e a partir disso eu passei a ser contratada, assim, para cantar em eventos, escolas, praças, festas, então já Então virou profissional logo muito cedo. Quantos anos você tinha muito cedo. quando você fez o seu primeiro cachê? O primeiro cachê eu acho que eu tinha uns 5 anos, porque também, em paralelo a isso, eu trabalhava como modelo manequim e fazia alguns comerciais. Abriram também inscrições para crianças participarem de um programa que se chamava Escola Mágica, que era apresentado pelo Milson Henriques, que é um cartunista. Agora ele faleceu, já não está mais entre nós, mas era um grande artista, cartunista, ator, diretor. E ele criou um programa onde ele ia nas escolas e ensinava crianças a desenhar, né? E aí abriram inscrições para crianças serem repórteres desse programa, fazerem parte desse programa sendo repórteres, assim. Então tinha chamadinhas assim, curiosidades ou entrevistas, né? E a criança ia lá nos bombeiros, entrevistava. E essa audição foi muito louca, porque assim, eu acho que eu tinha de 4 para 5 anos eu ainda não sabia ler direito, né? E eu falei com minha mãe, mas eu não sei ler, como é que eu vou decorar o texto, como é que eu vou ler o TP, não sei o quê. Ela, não, a gente recebe aqui, eu leio pra você, você decora e vai. Então eu era a menorzinha, assim, que tava lá nesse Muito teste. novinha, né? Muito Muito novinha. novinha, mas eu consegui decorar e passei. Então você sempre gostou dessa coisa do holofote, de estar ali e se apresentar e cantar e tudo mais. Mas aí o canto ele foi se profissionalizando com o tempo? Como é que foi isso? Foi uma coisa de ouvido mesmo ou você chegou a estudar quando bem jovem? Cara, começou sendo uma coisa de ouvido mesmo, porque assim, a minha família não tinha muita condição
de pagar esses cursos todos. Eu lembro que eu tinha começado a fazer balé pequenininha, e nessa época a minha mãe estava me alfabetizando em casa, porque eu fui entrar na escola na primeira série só, na metade da primeira série. E eu estava ali fazendo balé, e aí minha mãe falou, acho que, não sei, a gente vai ter que, né, teremos que ir para a escola. Em algum E vai dar momento. mais para balé, né? Então era uma coisa ou outra. Mas depois adiante, mais para frente, eu fiz durante um período aula de canto, sim, mas aí eu já tinha uns 10, 11 anos e já estava trabalhando há um tempo com isso, né? Porque como comecei cedo, já tinha gravado jingle para campanhas políticas e já tinha esses showzinhos, né? Todos. E foi meio que indo, assim. E como é que surgiu a oportunidade de você vir para o Rio de Janeiro para gravar Gente Inocente? É, eu tinha gravado um álbum demo no Rio de Janeiro com um maestro que se chama Hilton Assunção. Ele mora no Rio, ele é maranhense, mas mora no Rio. E com músicas infantis. E esse CDzinho, juntamente com outras gravações que eu tinha feito, cantando com bases de karaokê, né? Porque na época o videokê estava Em muito. alta, Tava né? em alta, né? Então eu cheguei a gravar também essas músicas, enviei para a produção do Gente Inocente, e aí eu fui chamada para participar do concurso do Cantando no Chuveiro. Era um quadro do programa, né? De calouros, de talentos. E aí eu fui ficando lá, fui contratada pelo programa para fazer homenagem para os artistas, né? Então sempre que ia um entrevistado, tinha alguma criança cantando alguma música tema do personagem dele da novela, ou fazendo uma esquete também. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos vencidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos sorrir. E aí fiquei um ano e meio lá, sendo dirigida pela Sininha de Paula. Foi uma experiência muito, assim, enriquecedora. Nossa, aprendi muitas coisas lá, muitas coisas. Eu imagino sendo tão jovem, de repente mudando para uma outra cidade, né? Uma cidade onde os artistas todos moram, né? A gente, quando criança, a gente sabe, mas eu acho que os artistas moram no Rio de Janeiro. Eu sempre tive essa ideia que os artistas moravam no Rio de Janeiro. E de repente você, trabalhando do lado desses grandes artistas, como é que foi isso para você? Esse aprendizado de observar e saber o seu lugar e saber se portar? Porque o seu estudo foi aí, né? O fazendo, né? Quando o fazer foi o seu grande estudo. Sim, totalmente. Na verdade, eu não me mudei para o Rio nessa época. Eu continuei no Espírito Santo e eu vinha para o Rio de 15 em 15 dias, né? Mas, cara, só de observar, né, as pessoas mais experientes, né, nesse ofício, a gente já vai absorvendo, né? Se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue absorver muitas coisas, muitos aprendizados. A Kika Tristão, ela fazia backing vocal para alguns números musicais do programa, foi lá que eu a conheci. A Cacau também, conheci lá, que ela Cacau cantou. Gomes? Cacau Gomes, eu conheci lá, ela foi como artista apresentar, sei lá, uma música dela lá também. E eu olhei e foi uma artista que me chamou a atenção, assim, que me inspirou também. É, só aprendizado. Não sei se eu respondi. Não, sim, e Márcio Garcia também, né, que era quem liderava. Como é que era esse trabalho? Porque você tão jovem, estando ali rodeado, cercada de tantas crianças, né, de tantos talentos mirins, eu queria entender como é que era esse bastidor, tinha um cuidado especial, vocês conseguiam fazer a escola ao mesmo tempo? Como é que era isso? Sim, tinha todo um cuidado especial. A gente chegava, eu que era de outra cidade, né, chegava no Rio alguns dias antes para os ensaios, porque tinha balé também, as apresentações, as performances, né? Contavam com balé e muitas vezes a gente tinha que aprender coreografia.
O programa contava com psicólogo também, para cuidar, né, da nossa saúde mental ali. Muito carinho, muito cuidado, muitos profissionais envolvidos, para que tudo isso funcionasse, né, funcionasse bem. E você, em que momento você vem para o Rio de Janeiro para ficar de vez? Com 16 anos, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu, depois que eu participei desse programa, eu fiquei com uma vontade muito grande de morar no Rio, né? E ao ver que tinha muito mais oportunidades, assim, no meio artístico, né? Do que no meu estado. Não que seja impossível ser artista, né, no Espírito Santo, é super possível também. Mas me chamou a atenção isso. E, e aí eu tinha feito um teste para um filme, que é o Mais Uma Vez Amor, para fazer a personagem da Juliana Paz mais jovem, né? E aí eu passei nesse teste. Na época eu tinha pessoas assim me empresariando também, que foram contatos que a minha mãe fez lá na época do Gente Inocente, né? Então essas pessoas me trouxeram para cá. Foi com muita ajuda mesmo, né? E eu comecei fazendo esse filme, fazendo essa participação no cinema, mas eu tinha muito forte em mim a coisa da música, né? Então, eu comecei a fazer alguns shows com uma banda, comecei a pensar no que eu queria como artista musicalmente, a compor algumas coisas, até que alguns anos depois eu gravei o meu primeiro disco, que é o Rei, né? 2 anos, assim, fazia que eu morava no Rio. Ai, é tudo tão. Foi tudo acontecendo tão ao Misturada, mesmo né? tempo. Pra contar, a cabeça fica assim, Mas porque nesse filme foi nessa época que você começou a dublar, não? foi. Me Foi conta essa bem história de depois. você mandando mensagem, vendo, né, achando na internet os lugares de dublagem, indo lá e batendo na porta e fazendo a insistência de falar, não, eu quero ver um diretor. Como é que foi isso? Porque foi realmente um espírito de busca enorme seu, né? De falar, não, eu quero isso, vou fazer. Até que você, hoje em dia você tem o seu espaço. Mas me conta um pouco desse começo seu com a dublagem. Pois é. Eu tinha acabado de fazer um curso com a Milton Ricardo, e aí eu não conhecia ninguém no meio da dublagem. Na verdade, eu nunca tinha pensado em me tornar dubladora, mas, mas, mas eu sempre amei muito, assim, assistir animações dubladas. Quando eu era criança, eu gostava de decorar as falas e tudo isso. É, na TV aberta é o que a gente tem, a nossa referência, né? Então, Demorou anos para criar aquela tecla SAP onde você podia escutar e mesmo assim não tinha legenda. Então era a minha infância, por exemplo, foi só dublado, né? e também quando eu era criança eu não tive, né, canais fechados, né? Era tudo muito aberto. Então, depois que eu saí desse curso, eu não conhecia ninguém, nada. E eu joguei no Google estúdios de dublagem e liguei para todos eles, falei, olha, acabei de fazer um curso, tô indo aí, bababá. Aí eu chegava lá, fazia o meu cadastro, me apresentava, pedia para assistir outros dubladores profissionais. Então, tinha dias que eu passava horas ali no estúdio só observando mesmo. E pedi para ser ouvida também pelos diretores. Mas depois disso, eu voltava nos lugares, porque também não adianta você fazer, me ouve aqui e tal. Acaba esquecendo, porque É são muita muitas gente, né? pessoas, né? Muita gente. E acho que tem que ter uma coisa ativa, né? De se mostrar interessado. Então eu voltava nos estúdios, nas empresas e ficava ali no hallzinho, sentadinha, só falando, tudo bem, tudo bem. Nem pedia nada, mas só falava. Hoje em dia nem pode mais fazer isso, né? É proibido. Se você não tiver escalado, você não pode entrar no estúdio. Então não façam isso. Isso funcionou para mim há, sei lá, 13, 14 Alguns anos. anos atrás. Mas aí, como é que começaram a surgir os personagens maiores, né?
Você fez pop em Trolls eu acho que é um dos maiores que você já fez, assim, por conta, né, da carga que tem ali de gravação. Como é que surgiu isso? Como é que foi esse caminho para chegar nos grandes personagens? Olha, no primeiro ano de dublagem, eu já consegui uma personagem assim grande que foi um super desafio, que é a Blair Waldorf, do Gossip Girl, que agora tá até no Netflix disponível De lá. agora em diante, o que rolou ontem à noite nunca mais será mencionado, foi claro. Não tão clara quanto você gemendo no meu ouvidinho. Eu não paro de ficar lembrando e lembrando. Então apaga a fita. Porque por mim isso nunca aconteceu. Te vejo na tua festa à noite. Está oficialmente não convidado. Eu, assim, quando eu assisto, as primeiras temporadas, eu percebo, né, que eu tava muito no começo mesmo, né, porque a gente vai se desenvolvendo, né, a dublagem Sim. é muita É o prática. exercício, né? É o exercício. É isso. E cada personagem, você que escolhe a entonação que você vai dar? Como é que é isso? A gente se baseia, assim, no que já foi feito, né, No tom da pessoa? Se ela fala mais onda. assim ou mais assado, aí você... Na energia, né, às vezes o seu timbre, porque geralmente a gente é escalado de acordo também com o timbre, que é próximo, né, não necessariamente igual, né, mais próximo, essa proximidade facilita, e, e você se basear na energia que a pessoa colocou, na interpretação que aquele ator, né, deu ali, não dá para sair muito, né, porque Tem que caber na boca, né? Tem uma... cabe É na muito... É. boca, né, muitas vezes tem um texto ali que não cabe, você tem que adaptar, tem que cortar, nem sempre a tradução vem Certinha, pronta para né? caber certinho. Então você tem que ter essa sensibilidade, né, para fazer essas mudanças e o diretor tá ali, né, para orientar tudo isso. E hoje em dia, com esses filmes todos, né, musicais e tudo mais, até mesmo os desenhos, deve ser um sonho para você, porque além de você poder interpretar, você consegue cantar as canções, né? Sim, isso foi muito bom, assim, foi uma coisa que me ajudou muito também a entrar nesse mercado, porque tinha menos pessoas que conseguiam, que tinham as duas habilidades, assim, né, essas duas vertentes, né, da dublagem falada e da dublagem cantada. Então eu entrei aí nesse nicho, com esse diferencial que foi bem bacana. E eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito dos Trolls, também, além do filme ser maravilhoso, de eu gostar muito, mas por eu poder, né, explorar a música, a interpretação, a dublagem falada. É o garoto que existe uma boa explicação. Dá uma chance pra ele. É melhor se explicar, Crick. Por favor, não faz isso. Eu estou ótima. Eu joguei todos nós numa panela. Obrigada por se preocupar. Gosto muito disso. E aí, me fala, o seu primeiro musical foi Tudo por um Popstar? Foi sua primeira experiência com teatro musical? Eu já tinha feito um musical infantil, lá no Espírito Santo. Que foi a cigarra, você foi a cigarra? Quem nunca foi algum animal, né? Foi muito bacana. E o Tudo por um Popstar foi o primeiro musical que eu fiz aqui no Rio. Eu já tinha audicionado para outros dois musicais, né? Mágico de Oz e Rock in Rio. Mas aí rolou para mim o Tudo por um Popstar. Foi muito bom porque eu pude aprender muita coisa com Pedro Vasconcelos ali na direção. É um musical baseado no livro da Thalita Rebouças, né, que comunica muito com o público jovem, e eu já vinha me comunicando com esse público jovem, né, por conta das dublagens de desenhos, né, de ter ter sido contratada como atriz e cantora pelo Disney Channel também, que eu tinha participado de uma série lá, pelo álbum que eu tinha gravado, né, que era super direcionado pro público teen. Então foi uma coisa que veio assim, teve muito a ver com o caminho que eu estava trilhando, né? Foi
foi o musical perfeito. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi em cena foi em Constellation. E eu falei, gente, mas quem é essa menina? Eu fiquei completamente embasbacado, assim, eu falei, essa menina é um fenômeno, porque você realmente tem uma presença cênica muito forte, você sabe se movimentar e tem uma voz que... Sou suspeito para falar, porque em 2019 eu tive o prazer de te chamar para trabalhar comigo em Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo, o espetáculo que a gente está em cartaz agora, né, no Teatro Clara Nunes até o fim do mês. Então, quem estiver ouvindo que estiver ouvindo ou estiver assistindo o podcast, tem até o dia 30 de janeiro para assistir a gente, de 2021. Vai saber, né? Daqui 3 anos a pessoa escuta esse áudio, não vai saber, vai falar, mas quando foi isso? Eu quero. E queria saber um pouquinho da sua experiência, assim, né? Você foi indicada ao Prêmio Bibi Ferreira como melhor atriz por conta do papel no Nelson. Eu queria como é que foi isso para você, essa experiência de trabalhar com a Tânia, falar esse texto do Gabriel Chalita, Ai, trabalhar foi com o Guilherme maravilhoso. Logolo. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente se encontrou numa audição, né, para outro musical, e aí você me ligou, me apresentou esse projeto. E eu quase não fui nessa audição, na verdade. Então, já Destino, né? A percebi vida estava ali que escrevendo mesmo, estava né? reservado. Foi, eu fiquei super feliz por saber, assim, porque eu já te admirava, já tinha te assistido em outros musicais, em Elis, e nem sabia, assim, que você já tinha me assistido e que, enfim. Então, eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. Foi maravilhoso trabalhar com a Tânia, nunca tinha trabalhado com ela. Ela tem uma sensibilidade muito foda. Tudo que a gente construiu, assim, que a gente começou a ensaiar, né? Eu e você sozinhos também, né? Essa conexão que a gente criou, esse ambiente, né? Tão agradável, assim, de trabalho também. Fácil, Achei né? fácil, Prazeroso, é. prazeroso. Né? E um desafio também falar esse texto, né? Que é tão poético. Eu acho que eu nunca tinha feito nada parecido antes e também nunca tinha feito um musical assim, com 2 atores em cena o tempo todo. O carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Eu queria saber um pouco dessa sua experiência com o Disney Channel, porque sua experiência com a TV você também fez algumas participações em Malhação, e eu quero que você me conta... Primeiro vamos falar de Disney Channel. Você fez o programa Quando Toca o Sino, do Disney Channel. Como é que foi essa experiência? Porque era cópia de algum programa de fora? Sim, é um programa baseado em As the Bell Rings, que lançou a Demi Lovato, né, no Disney Channel. E fizemos essa versão brasileira. Na verdade, eu entrei na segunda temporada. A galera que estava lá no elenco já era uma galera que vinha de antes, assim, que já tinha feito high school, que tinha passado por toda aquela seleção, né? Uma seleção, assim, nível Absurdo. Brasil, É. né? E eu cheguei, assim, bem depois, né? E fui Sentou na conhecer, janelinha já, né? sentei na janelinha. Ai, sentei na janelinha. Na verdade, tinha. Cara, o meu guitarrista, ele conhecia um cara da Disney Records e eles estavam buscando uma cantora pop, teen, para fazer um dueto com Joe Jonas, dos Jonas Brothers, porque tinha uma música do Camp Rock que, que era cantada pelo Joe e pela Demi, que ia ser lançada também no Brasil, além dessa versão original, uma versão com uma cantora daqui, fazendo a parte da Demi. Então, estavam nessa busca, eles chegaram até o meu nome, né? E nesse combo de fazer esse dueto, veio o teste para participar da segunda temporada do Quando Toca o Sino, né? Que ia ter uma personagem que era uma rockstar,
E aí aconteceu assim. Me conta a história sua que eu ia falar aquela hora, era você ficou contratada, você foi contratada para fazer Malhação, só que o seu personagem nunca entrou na trama. Me conta como é que é isso? Uma pessoa que fica contratada, e eu imagino você como atriz, falou, pô, mas eu quero ir lá trabalhar. Você ficava ligando e falando, e aí, quando é que meu personagem entra? Calma, menino. Eu passei na Malhação e aí eu vi que tinha outra, eu sabia das outras pessoas que tinham passado, e eu vi que as pessoas estavam indo, que as coisas estavam acontecendo. Então eu ligava, poxa, tem alguma algum figurino para eu experimentar? Como é que vai ser o cabelo dessa personagem? Eu ficava dizendo, ainda não entrou no roteiro, ainda não entrou no roteiro. E enfim, chegou um momento que eu desisti de ligar, eu não sei, eu acho que eles, não sei se eles desistiram da personagem, se desistiram de mim, mas eu fiquei um ano Um recebendo, ano contratada. contratada, e nada aconteceu. Faz parte, né, gente? Faz Não é. parte, mas é muito louco você pensar que uma atriz está contratada e ela não entra na trama em momento nenhum e ninguém fala nada, né? Eu acho que o Ninguém mais fala, eu louco tô é... esperando até hoje me ligarem. Tô esperando. Mas você pode dizer que já fez parte do elenco de Malhação. É. Não, mas eu já fiz participações pequenas lá, Sim. tipo, participações pequenininhas. Mas eu acho tão bizarro isso, alguém ficar contratado durante um ano e o personagem nunca entrou na trama. Nunca. E me fala um pouco dessa coisa. Você aí fez The Voice. O que te levou a querer fazer um programa, um reality como The Voice? Olha, querer mesmo, querer, eu acho que eu nunca quis. Eu sempre fui meio medrosa, assim, para esse tipo de programa, né, de competição vocal. Não é um lugar que eu me sinta muito confortável, não. Mas assim, eles recebem materiais de pessoas, né, que enviam, e eles também indicam pessoas, né? Então eu fui uma pessoa indicada. Na primeira edição do programa eles tinham me chamado e eu disse, não sei, acho que não tem, não sei, É não uma tem a ver. exposição, né? É uma exposição, é um Exposição, reality. É. porque você não sabe o que a pessoa vai dizer de você, É. você tem uma chance só para cantar aquela música, e às vezes você não tá bem, você tá ali nervosa, e aí já foi, sabe? E todo mundo fala de você de uma maneira assim, tipo, muito cruel também, porque você coloca a sua cara muito à tapa, né? Se não for legal, você, sei lá, você pode, as pessoas podem falar muito bem, podem também te detonar, não sei. Mas foi legal a experiência porque eu pude entrar cantando uma música autoral, né, que foi Gasolina. Era uma música que eu já tinha lançado digitalmente. É um perigo esse menino, mas é uma graça. Que eu adoro essa adrenalina, bota gasolina pra me acelerar. Foi bom para alavancar a música, mais pessoas ouvirem, né? A música passou a tocar em festas também, festinha da Gambiarra. Aí tinha até uma drag lá que performava Gasolina. Que E aí eu recebi máximo. dos meus amigos. Eu falei, ai, que legal, né? Algumas coisas, assim, renderam alguns frutos, assim, do programa. O legal acho que do programa é exatamente isso, é a exposição, né? E você tem, pro futuro, como você se vê? Você se vê gravando mais músicas e se consolidando cada vez mais como cantora? Ou você é muito do tipo, rola um trabalho como atriz, vou fazer, rola uma dublagem? Como é que é isso? Você consegue canalizar essa energia ou você é muito aberta às oportunidades que vão aparecendo na sua vida? Eu sou uma pessoa muito aberta e eu acabo indo para onde está fluindo mais, né? Só que eu acho que eu preciso aprender a canalizar, a focar para as coisas que eu quero realizar e que não são tão simples assim sabe? Tem que ter Sim. essa busca a mais, principalmente para fazer o trabalho autoral, né? Que depende
muito, assim, da gente, na energia que a gente coloca, né, nas nossas coisas. Então, eu estou estudando para tentar aprender a ser uma artista independente na música, né? Que você tem que sacar de muitas coisas para fazer o seu próprio marketing. E eu nunca fui muito boa nisso. Mas eu tô tentando aprender, porque eu tenho essa vontade, sabe, de fazer mais álbuns. Eu sinto falta, assim, é um lugarzinho em mim que Porque é diferente, né? O lugarzinho, lugar da né? cantora, você tá no palco como. Eu também já tive a oportunidade de ter essa experiência como cantor no palco ou fazendo musical, mas o cantor, o show ali com aquela banda, é uma outra energia, né? É uma outra energia. Eu acho um barato, assim, porque É. você escreve uma parada que você sentiu, e aí você sobe lá e canta, ou coloca música na internet, e de repente muitas pessoas se identificam com aquilo não sei, pode ajudar as pessoas a se sentirem menos sozinhas. Mas acho que é assim também com todo tipo de arte, né? Quando você faz, não sei. Mas é uma coisa que parte. Não sei se estou sabendo explicar direito. Sim, não. Não, e você falou que é uma coisa que você não é boa com marketing, mas você é boa de atrair pessoas para fazerem as coisas para você. Então eu acho que tá tudo certo. Na hora certa as coisas vão acontecer da maneira que tem que ser, como tudo aconteceu na sua vida, né? As coisas foram desenrolando da maneira que tinham que ser, no momento ali propício, né? E Tudo foi do jeito que tinha que ser mesmo. Também não dá para ficar pensando assim, né, como no passado. seria, se eu focar agora só aqui? Não, eu acho que é isso, é viver. O universo já entendeu o que que você quer, né? Já sabe o que que você quer e independente. Aí eu acho que é isso, as coisas vão se encaixando ali. Uma vez que você joga esse pensamento no universo, tá aí. Eu quero ser uma popstar, quero fazer músicas que toquem as pessoas, que sabe, que a pessoa ali põe o play e consegue se transportar para uma outra dimensão, sabe? Eu acho que a música tem esse poder muito grande, assim, né? De tocar a pessoa e fazer com que ela esqueça ali daqueles problemas ou chore o que tiver que chorar. Totalmente. E muda a energia também, né? E toca em lugares que às vezes você nem sabia, né? Nem conhecia. E, Ju, sou apaixonado por você. Eu acho que tá um papo de comadre isso aqui, porque eu sou tão seu fã, assim. E eu queria fazer a última pergunta, assim, pra gente fechar. É super rapidinho o podcast, passa rápido. E quando tá gostoso, então, assim, por mim eu ficaria aqui horas falando com você, porque eu tenho tantas curiosidades. Mas eu queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Você, Julie, se você pudesse voltar lá atrás, para aquela jovenzinha que já começa a ganhar o primeiro cachê, começa a trabalhar, o que você diria para ela, com toda essa experiência que você já tem de bagagem? Mais calma, menos expectativas, assim, mais tranquilidade para fazer as coisas. Eu acho que eu diria isso. Muito bem, muito bem. A pequena Julie agradece. Que na verdade, quando a gente olha para trás, é um recado pro agora, né? É pro agora também. Que a gente, querendo ou não, a gente acaba repetindo, né, as coisas do passado hoje em dia. Por mais que você fale, quero que seja mais calmo. Mas não, eu quero que essa pandemia acabe agora. Não quero que ela dure tanto, né? Então, mas é isso. Mas obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Obrigado por ser essa artista incrível que você é e inspirar tanta gente do jeito que você inspira. Obrigada. Você também é muito inspirador. Muito inspirador.